Salve, salve rapaziada, tamo aqui, claro, neste sábado para falar do Bragantino, porque o Léo Ortiz, zagueirão do Massa Bruta, foi convocado para a seleção brasileira, para a Copa América, pelo técnico Tite. Conversei com ele hoje ao lado do Eberson Martins na 102 FM e você vai ficar ligado no que foi este bate-papo. Também falaremos do Bragantino que bateu o Palmeiras com aquela análise legal do Rodrigo Seixas, o Rodrigo que falou um pouco também sobre essa convocação do Léo Ortiz lá no Correio de Atibaia. E claro, iremos falar sobre o provável Massa Bruta para você que tá ligado no Cartola para o duelo de segunda-feira contra o Atlético Goianiense fora de casa. Então fique ligado que tá só começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, rapaziada, Léo Ortiz convocado para a seleção brasileira para a Copa América, substituindo Felipe, ex-Bragantino também. Felipe que depois do Braga foi para o Corinthians, depois do Atlético de Madrid, um caminho muito semelhante ao que o Paulinho acabou traçando, também teve uma lesão, o Felipe, e o lembrado pelo Tite foi o Léo Ortiz. Léo Ortiz que já está sendo sondado e avaliado pela seleção brasileira há um tempo, ele até ficaria nesta pré-lista da seleção olímpica, acabaram optando pelo Diego Carlos, zagueiro do Sevilha, e o Léo Ortiz acabou sendo lembrado aí pelo Tite para a Copa América, o que premia toda a carreira do Léo Ortiz desde 2019, quando chegou aqui a Bragança Paulista, né? Ele que fez um excelente trabalho, uma excelente dupla de zaga, aliás, com o Líger, que deixou o clube agora para acertar com o Bahia. Depois o Fabrício Bruno acabou chegando e entrosando muito bem também com o Léo. É um zagueiro de uma técnica muito apurada. O Rodrigo Seixas, que vai daqui a pouquinho falar sobre o que foi a vitória do Bragantino contra o Palmeiras, ele fez lá no Correio de Atibaia uma análise, né, sobre os motivos pelo qual o Léo Ortiz foi lembrado aí na seleção brasileira. E é bem legal. O Léo Ortiz que esteve entre uns dos selecionados aí para a seleção do último Campeonato Brasileiro, né, acabou não sendo escolhido, mas ficou na seleção do Campeonato Paulista desse ano. Ele está em alta há muito tempo. Nos últimos jogos cometeu algumas falhas, mas acaba sendo até normal, né, pelo número de jogos. Ele que praticamente não fica no banco de reservas, só ficou no último jogo porque acabou tendo uma crise de enxaqueca, e na entrevista que a gente vai acompanhar agora, no finalzinho, ele fala um pouco sobre isso também. Então, vamos acompanhar o que foi a minha entrevista ao lado de Eberson Martins na 102 FM com o convocado para a seleção brasileira, Léo Ortiz. Fala pra gente, quando você recebeu essa notícia, a sensação, como ficou o zagueiro Léo Ortiz com essa primeira convocação para a seleção brasileira, que nada mais é, né, Léo, que fruto do seu trabalho desenvolvido aqui no Bragantino. Boa tarde. Boa tarde, Eberson, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar vindo falar aqui. Eu que já falei tantas vezes aqui, agora falar como um jogador convocado para a seleção brasileira pelo Red Bull Bragantino é uma sensação incrível, né? Acho que ainda não caiu a ficha totalmente. Lógico que a gente sempre trabalha e vê o reconhecimento do trabalho, das pessoas comentando do que a gente vem fazendo dentro de campo, né? Mas quando acontece, acho que uma valorização dessa forma, de estar sendo convocado para vestir a camisa da seleção é algo que demora, acho que um pouco ainda para cair a ficha e para você entender o tamanho de tudo isso, né? Eu estou recebendo mensagens de muita gente, de muitos amigos, de muitas pessoas que trabalharam comigo e que estão muito felizes, que fazem parte de todo esse processo, assim como principalmente o clube aqui, todos os jogadores, que acho que não é um trabalho só meu que está sendo reconhecido, né? É um trabalho do que o clube vem fazendo, né? E é verdade, Léo, Diego, bom dia, prazer enorme falar com você, né? A gente já conversou em tantas oportunidades, mas agora é diferente, é especial, jogador de seleção brasileira, isso tem um peso muito grande, Léo Ortiz, e para a cidade também. E queria que você falasse exatamente sobre isso, porque a última vez que o Bragantino havia colocado um jogador na seleção principal foi com o Alberto Félix em 93, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. O quanto representa esta vinda à Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino, para a sua carreira e para essa convocação? Acho que representa o começo de uma fase maravilhosa na minha carreira, acho. Além de hoje estar sendo convocado, acho que em 2019, quando eu vim para cá, fazia praticamente 30 anos que o clube não vencia a Série B, né? Casualmente ocorreu daquele ano, 30 anos depois a gente conquistar o título, então já era o começo de uma grande fase. Acho que no outro ano a gente chegando a uma Série A, fazendo uma grande campanha, acho que tudo foi
foi crescendo e foi amadurecendo junto, todo o projeto foi amadurecendo junto com o meu amadurecimento, o meu crescimento, foi diminuindo os erros, começando a ganhar mais confiança para jogar, a crescer no cenário, acho, não só o clube, mas pessoalmente falando, né? Então, fico muito feliz, representa demais, acho que desde 93 que o Bragantino não levava alguém para a seleção e tá hoje sendo esse primeiro jogador depois do Alberto a chegar lá, né? E numa competição tão importante como a Copa América, é de uma felicidade imensa. Acho que ainda não tenho muitas palavras ainda para explicar o que eu tô sentindo, mas estou muito feliz. Acho que é uma valorização a todo o clube, e estou muito feliz por estar representando a cidade de Bragança, uma cidade que eu gosto muito, como eu já falei muitas vezes aqui, é o que me acolheu desde o início, já como eu sempre falo, tem a minha namorada daqui, então me marcou muito essa cidade e vem me marcando cada vez mais, né, por esse momento especial de estar chegando à seleção. Tá certo, Léo, isso se reflete, se o meu WhatsApp tá cheio de mensagens aqui da Guerreiros do Leão, te mandando um abraço, fanáticos do Puleiro também, toda a torcida organizada do Bragantino, pessoal do Toro Louco Mil Grau também ligado aqui, te mandando um grande abraço. Se o meu WhatsApp tá assim, eu já imagino o seu aí, né, Léo? E queria também que você falasse um pouco mais desta convocação, porque nos números, e assim que você foi convocado, Footstat, SoftScore, já começaram a aparecer todos os seus números, né? Você, primeiro em desarme, interceptações, neste Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2020, esteve junto ao Miranda na seleção do Campeonato Paulista também. Então queria que você também falasse sobre as suas características, né, Léo, que podem ter influenciado também na cabeça do Tite para te escolher aí para substituir o Felipe, que também é um ex-jogador aqui do Bragantino. Também tem essa coincidência, né, entrar no lugar do Felipe, que foi um jogador aqui do Braga, acho que é uma coincidência interessante. É um cara que eu também acompanho muito e admiro bastante pelo nível que ele joga, né, no Atlético de Madrid, e ter passado aqui acho que também valoriza muito, né. Cara, eu fico muito feliz por todos os números, acho que os números mostram muita coisa, mas quem acompanha os jogos, acompanha seja Campeonato Paulista, seja Sul-Americana, seja brasileiro, sabe da regularidade que eu venho tendo, e isso acho que mostra todo o trabalho, né? Acho que o trabalho do time, como eu digo, não é uma valorização só do meu trabalho, de todos os jogadores, porque sozinho ninguém faz nada, né? Acho que todos aqui, o Cleiton, que chegou à seleção um pouco antes na convocação para a Sub-23, o Claudinho chegou na seleção olímpica, e eles também, tudo é fruto do trabalho do grupo, né? Acho que nada se faz sozinho. Então, fico muito feliz com tudo isso. Acho que os números mostram muito o que eu faço, que eu sou um zagueiro que estou indo muito bem evoluir muito na parte de bola aérea, que muita gente falava que eu tinha que evoluir, na agressividade ao atacante, ser um cara difícil de ser driblado. Eu tenho uma recuperação muito boa, acho que pela velocidade que eu tenho, e além do que eu sempre trouxe em todos os clubes, desde a base, quando eu me tornei zagueiro, né, saí de volante para zagueiro, que é a saída de bola, achar a passe entre linhas. Acho que isso é uma característica que eu tenho do meu jogo, mas como eu digo, é um complemento para a função de zagueiro, né? Então, mas acho que isso hoje importa bastante, ainda mais para a seleção brasileira, que é um time que normalmente está precisando de gente que constrói jogo, e eu venho fazendo isso desde trás aqui no Bragantino, e fico muito feliz. Acho que as pessoas valorizarem esse meu trabalho, o que eu venho fazendo aqui. E vai ter muito trabalho para responder, Léo, porque até poucos minutos atrás você era o terceiro assunto mais comentado de modo positivo no Twitter também, viu? Queria te perguntar o seguinte: qual é a logística até a sua apresentação? Você vai se apresentar terça, segunda tem jogo do Bragantino, já está definido, você joga, não joga? Qual é o processo agora até a sua chegada à seleção para a Copa América? Não, eu continuo treinando aqui, eu treinei hoje, treino amanhã, viajo junto para Goiânia, faço o jogo lá contra o Atlético, e aí na terça-feira eu já embarco para o Rio para me apresentar na Granja lá, então chegar ao tão sonhado lugar que é a seleção brasileira, né? Mas fico feliz de fazer esse último jogo. Acho que
antes de ir para a Copa América. Acho que é importante, a gente tem que focar bastante, que vai ser um jogo extremamente difícil, até pela campanha do Atlético Goianiense, que vem fazendo aí, né? Então a gente tem que estar concentrado para esse jogo, e aí depois o foco muda para a Copa América, mas até segunda a gente tem que estar bastante focado nesse jogo. Tá certo, Léo, muito obrigado. E você tá bem? Aquela crise de enxaqueca no vestiário passou? Você tá 100%? Tô bem, tô 100%. Foi coisa do dia mesmo, foi uma crise muito forte. Eu comecei a passar meio mal já no ônibus, tanto quando desci ali, o pessoal até me chamou, porque tinha placa dos 100 jogos, e eu tinha um cartaz dos 100 jogos que o menino queria me entregar, e eu já não estava muito legal. Eu falei, cara, preciso ir ali para dentro para encontrar o doutor logo. E aí dentro do vestiário já estava passando mal. Infelizmente não consegui participar desse jogo, mas a vitória é o que mais importa. Fico muito feliz com a atuação do Fabrício e do Natan também, que acabou entrando no meu lugar. Às vezes é difícil você ficar sabendo na hora que vai jogar, mas ele é um cara que está trabalhando bastante também, e estava pronto para fazer esse jogo e trazer essa vitória para nós também, né? O Léo é um menino que, desde a chegada do Antônio Carlos no Inter, alguns anos atrás, puxou para o time principal, foi desenvolvendo, foi para o Sport Recife. No Bragantino teve uma sequência muito alta de jogos, completou 100 jogos recentes agora contra o Flamengo. É um líder, é um jogador que tem um conceito de jogo de iniciação, de qualidade de iniciação, com uma bola aérea boa, com antecipação de marcação, um jogador que tem velocidade para os lances de velocidade, e um jogador que tem se destacado junto a alguns atletas do Bragantino. A equipe do Bragantino hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Então são requisitos positivos que ele mostrou para quem tivesse essa opção no momento. Fatores técnicos associados à conduta de um atleta com uma formação da sua família exemplar, que eu a conheço, associado todos esses fatores técnicos ao lado humano, o fez juntamente com uma equipe que ela é, né, líder da competição, merecer a sua convocação. Então é isso, né? Tá aí o Léo Ortiz, rapaz, orgulho para a cidade de Bragança Paulista, realmente, mais um jogador na seleção. O Claudinho deve ser aí o camisa 10 da seleção nos Jogos de Tóquio. O Cleiton, infelizmente, acabou não indo, né? Todos imaginavam que ele iria. E a gente até ficou se perguntando, né? Como o Cleiton vai reagir à não convocação do André Jardine depois de ter participado de todo o período preparatório, né? E o Cleiton reagiu muito bem, porque ele foi sensacional, ele foi incrível nesses últimos 2 jogos do Bragantino, tanto no Maracanã contra o Flamengo, quanto aqui em Bragança Paulista contra o Palmeiras. Falando deste duelo contra o Palmeiras, vamos ver a análise do Rodrigo Seixas sobre essa partida. O Bragantino que tem jogado muito bem, e o Rodrigo consegue detalhar, né, taticamente como joga esse time do Bragantino, individualmente também, quem tem rendido mais na equipe que foi comandada pelo Maldonado na beira do campo nesses 2 últimos duelos, mas que terá de volta o técnico Maurício Barbieri contra o Atlético Goianiense. Então, RS Análise. Fala Diego, olá pessoas, aqui em mais um vídeo no DP Channel, hoje para falar da vitória do Bragantino, 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, agora em casa e agora contra o Palmeiras, o adversário que o Bragantino vinha se complicando nas últimas vezes, né? Tinha perdido 5 jogos seguidos do Palmeiras e agora ganhou do Palmeiras e tem mostrado muita força nesse início de Campeonato Brasileiro. Para começar, vamos com o campinho para os times em campo, primeiro pelo Bragantino em vermelho. O Bragantino foi com o Cleiton, mais uma vez, em ótima partida, o Aderlan, o Fabrício, Bruno, o Natan, que entrou no lugar do Ortiz, que passou mal um pouquinho antes do jogo, então acabou entrando o Natan. Na lateral esquerda, o Everson, aqui o Arthur, o Lucas Evangelista, o Raul, o Elinho, o Ramires e o Ítalo. Agora eu queria falar um pouco sobre alguma movimentação que o Bragantino tem feito com o Ramires. Com o Ramires, o time ele modifica entre 2 formas de defender, ou 2 linhas de 4 com 2 na frente, o Ítalo e o Ramires, ou uma linha de 4 e uma linha de 5, com o Ramires recuando um pouco mais e formando uma linha de 5 aqui para defender. O time tem feito mais isso porque o Ramires é mais defensivo do que o Claudinho, então ele consegue voltar um pouco mais. Além disso, o Ramires é um jogador muito intenso e ele não cansa rápido. O Claudinho às vezes cansa em alguns momentos quando ele fica voltando muito para defender. Então ele às vezes acaba jogando aqui mais para, entre aspas, descansar
na marcação e poder fazer jogadas que ele consegue fazer no ataque. O Ramires já não, o Ramires já volta mais aqui e às vezes faz aqui, dependendo do momento do jogo. O Palmeiras foi com esquema com 3, né? 3-5-2, mas tinha algumas variações, porque o Palmeiras tinha aqui o Marcos Rocha, que às vezes era zagueiro por aqui, às vezes era lateral e o time se fechava dessa forma, com o Mike mais aqui, fazendo 2 linhas de 4. Mas, de certa forma, o Palmeiras ficou na maior parte do tempo, principalmente no primeiro tempo, no 5-3-2, que tinha o goleiro Vinícius Silvestre, sem o Jailson e sem o Everson, ele acabou sendo o goleiro. Na direita foi o Mike, Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Vitor Luiz. Meio de campo com Gustavo Scarpa, Danilo Barbosa e o Rafael Veiga, e o ataque com o William e o Daverson. E o jogo começou, o Bragantino marcando em cima, tentando roubar a bola no ataque, até que consegue, rouba a bola no ataque no começo do jogo, o Ramires rouba a bola, o Bragantino logo abre para o Arthur, que já chuta, o Vinícius dá rebote e o Ítalo faz 1-0. Gol do Bragantino logo no começo, já condiciona um pouco o jogo até que o Palmeiras criar e tentar propor o jogo, só que o Bragantino já está preparado para contra-ataque, para se organizar e se defender. O Palmeiras tem a posse de bola, nem tanto assim, a posse é meio que dividida meio a meio para cada time, só que o Palmeiras, quando tem a posse, ele tenta encurralar mais o Bragantino, e ele consegue até. Daí mais ou menos lá pelos minutos 20 o Palmeiras começa a criar mais chances, tem uma ótima chance com o Daverson, outra com o Gustavo Scarpa, e vai tendo algumas chances, mas a maior parte da defesa consegue conter, e as que não consegue, o Cleiton defende. O Cleiton em outra boa partida, o Cleiton foi bem contra o Flamengo, bem contra o Palmeiras, ele tem feito bons jogos nesse início de campeonato brasileiro, muito importante para o Bragantino, que tinha o Cleiton como um ponto fraco em vários jogos, agora ele tem sido um ponto forte nesses últimos, que é muito importante, claro, você sempre tem um goleiro que consiga ir bem e defenda as bolas. Agora o Palmeiras tentava, mas não conseguia, e numa dessas jogadas, o Palmeiras adiantado, o Palmeiras se adiantou bastante com as linhas, né? O Palmeiras botou bastante o time no ataque, o Palmeiras acabou tomando o segundo gol. O Bragantino tem uma boa troca de passes, coloca o Ítalo na frente do gol e ele marca o 2-0 aí no finalzinho do primeiro tempo. Esse gol, é muito importante você olhar o movimento do Ítalo. A gente fala muito que o Ítalo é muito importante sem a bola, para enxergar as jogadas, para entender o jogo taticamente, e nessa jogada o Ítalo ele vem um pouco para frente antes de receber a bola, e esse movimento arrasta o Felipe Melo junto com ele. Só que logo quando ele vem, ele já faz a jogada inversa, ele já vem um pouco para frente e já corre nas costas do Felipe Melo. Esse pequeno espaço que ele abre quando ele puxa o Felipe é o espaço que ele corre e faz com que ele chegue na frente do Felipe Melo depois no lance e consiga fazer o gol. Então o Ítalo até chegou a comentar, acho que um pouco sobre isso no intervalo, quando ele sai, falando que ele tinha que arrastar o Felipe em alguns momentos, e ele faz exatamente isso e faz o gol. Chega o segundo tempo, o Palmeiras muda, sai o Marcos Rocha e entra o Breno Lopes. Nesse momento o Palmeiras fica muito mais num 4-3-3 no time, né, um 4-4-2, quando o Breno Lopes passa a ser o ponta do lado direito, o Mike acaba virando o lateral mesmo aqui do lado, o Palmeiras mais na linha de 4, e ele acaba aparecendo bastante por lá, o Vitor Luiz cumpre mais o corredor do lado esquerdo, o direito fica mais com ele, e ele acaba marcando o gol ali na metade do segundo tempo, com o cruzamento do Vitor Luiz, ele marca o gol. Antes disso, o Bragantino tinha criado umas boas chances também no começo do segundo tempo, ele cria, o Elinho tem um ótimo chute ali pela esquerda, então o Bragantino não deixou de ser competitivo e de perder o controle do jogo, e por mais que o Palmeiras criasse algumas chances, às vezes até mais, mas nem tão claras assim. O Bragantino, quando chegava, criava chance muito clara ou logo fazia o gol. E depois que o Palmeiras marca, o Palmeiras vai ainda mais para cima, muda mais jogadores no ataque, continua atacando, coloca muita gente na frente, só que o Bragantino continua criando algumas chances, algumas jogadas, e no final do jogo marca o terceiro gol. Boa jogada do Edmar, que entra no jogo naquele finalzinho, quando o Bragantino coloca o terceiro zagueiro, que tem sido mais ou menos de praxe já do time. Todo jogo que o Bragantino tá ganhando, no final ele troca um jogador mais ofensivo e bota mais um zagueiro, fazendo o time defender no 5-4-1. Daí no final o Edmar cruza, o Arthur ajeita e o Ítalo marca o terceiro gol dele no jogo, na 100ª partida dele pelo Bragantino, fechando com um chave de ouro essa participação dele e garantindo a vitória do Bragantino no Nabi Abichedi. Eu acho que essa vitória é muito importante, que mostra que o Bragantino está evoluindo. O Bragantino pegou o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras naquele jogo foi melhor, conseguiu anular bem o Bragantino, que ofensivamente foi muito fraco, e ganhou o jogo de 1-0.
Nesse meio tempo o Bragantino evoluiu, ele cresceu muito ofensivamente, o time tem marcado mais gols, com 16 gols em 6 partidas é o time no campeonato que mais marcou gols, então mostra que o ataque tem crescido e ainda mais sem o Claudinho. O Claudinho mais um jogo fora e o Bragantino conseguiu marcar 3 gols em mais uma partida, então mostra que o ataque está funcionando muito bem, mesmo sem o artilheiro do último campeonato brasileiro. E ele estava fora nesses jogos e mesmo assim o Bragantino conseguiu marcar muitos gols. Porque eu acho que o Bragantino está conseguindo muito mais ser efetivo roubando bola na frente, ser efetivo na bola parada e ser efetivo nessa movimentação, nessa troca de passes que o Bragantino já sabia fazer. Às vezes criava boas chances, mas perdia muito na cara do gol. O time agora tem acertado mais. É muito interessante ver como o Cleiton está evoluindo, o Ítalo nesses jogos tem sido uma peça muito importante pela inteligência que ele tem lá na frente. Esses 3 gols deles coroam uma fase muito boa dele. O Ramires mostra muitas outras alternativas ali no meio de campo com uma intensidade absurda. E o Arthur, que de novo deu outra assistência, continua sendo muito importante e é o cara do Bragantino nesse início do campeonato. Agora, um outro destaque que não pode passar batido é o Raul. O Bragantino não foi o time que teve mais posse de bola, mas o cara que mais tocou na bola foi o Raul no jogo, 76 toques. Ele é um cara que realmente melhora muito esse time roubando a bola e organizando o jogo também no meio de campo e no ataque. Acho que a única coisa que dá para você ficar mais de olho no Bragantino nesse início de campeonato é o sistema defensivo. O time sofreu mais um gol, são 9. A rodada, quando eu tô falando, ainda não acabou, mas o Bragantino é o time que mais tomou gols no campeonato. Então, se é o time que mais marcou, é o time que mais tomou também, são 9 gols sofridos. É bastante para 6 jogos, acho que o time pode evoluir nesse ponto e com o tempo acho que vai acabar evoluindo, mas é algo que o time pode tentar se preocupar um pouco mais, defender um pouco melhor. Então é isso, o Bragantino começa muito bem o campeonato, já são 14 pontos em 6 rodadas, é muito ponto, o máximo era 18, o Bragantino só desperdiçou 4 pontos nesse início de campeonato, então o time está numa fase muito boa e mostrando um futebol um pouco mais maduro em vários momentos, sabendo o momento de fechar um pouco mais a equipe, de usar um pouco mais o contra-ataque e também conseguindo matar mais os jogos. Acho que esse é o ponto principal, o time está conseguindo ser muito mais efetivo na frente. Então é isso, vamos ver até onde o Bragantino vai nesse campeonato. Na segunda-feira joga contra o Atlético Goianiense, fora de casa, o adversário que tem sido complicado também. Vamos ver como é que o Bragantino se sai. Bom, então tá aí o Rodrigo Seixas e falando rapidamente sobre negociações, até antes de abrir o leque para essa próxima rodada contra o Atlético Goianiense, o Bragantino que fez um treinamento este sábado de manhã e tem mais um decisivo neste domingo. Praxedes, que foi inscrito no boletim informativo da CBF já está no bid e existe a possibilidade de ser relacionado aí pela primeira vez para a partida contra o Atlético Goianiense, ele que se torna a terceira maior transação brasileira, do futebol nacional, apenas atrás dos negócios envolvendo o Arrascaeta e também o Leandro Damião, e a contratação mais cara da história do Bragantino, ultrapassando o Natan e também o Arthur. Muita expectativa para o futebol que o Bruno Praxedes vai desempenhar aqui em Bragança Paulista. E sobre o Paulinho, rapidamente, porque eu cravei aqui no canal que se o Paulinho ficasse livre no mercado, no futebol brasileiro, ele atuaria no Red Bull Bragantino. E mantenho o que eu disse, se ele for atuar no futebol brasileiro, vai atuar no Red Bull Bragantino. As conversas continuam com o diretor executivo do clube, com o Thiago Escuro. O Paulinho continua treinando no clube, ele analisa propostas da Europa. Ele disse na sua única declaração até agora em entrevista ao jornal Mundo Deportivo da Espanha, que tem o desejo de voltar à Europa e quem sabe o Barcelona. Teve até uma enquete onde os torcedores do Barcelona disseram que gostariam de ver o Paulinho novamente com a camisa do clube, mas ainda está indefinido o futuro do Paulinho. Apesar da declaração de que ele prefere jogar na Europa, isso não descarta a possibilidade dele jogar no Red Bull Bragantino. Beleza, rapaziada? Qualquer informação, qualquer novidade sobre o caso Paulinho, eu vou estar aqui também discutindo e trazendo as informações para e com vocês, ok? Bom, rapaziada, e para terminar, Bragantino e Atlético Goianiense, segunda-feira, 8 da noite, no Antônio Ascioli, lá em Goiás. O Bragantino que conta com a volta do Paulinho, hein? O Bragantino que conta com a volta do Claudinho. O Claudinho voltou a treinar neste sábado, está apto, está à disposição do técnico Maurício Barbieri e vai viajar também para este duelo contra o Dragão, além do Claudinho,
Quem deve jogar também é o Léo Ortiz, apesar dessa convocação, ele se apresenta na terça-feira, então estará à disposição. Ele se recuperou, foi só no dia mesmo que ele acabou ficando mal aí com essa crise de enxaqueca, mas está bem. Quem não está bem é o Aderlan, também não está muito mal, não chegou a se configurar numa lesão, ele foi substituído porque sentiu a coxa no duelo contra o Palmeiras. O Aderlan que foi notícia aí no Brasil inteiro, tanto pelo gol contra o Corinthians, mas principalmente pelo golaço contra o Flamengo de calcanhar. Mas o Aderlan não vai jogar, ele teve um edema na coxa esquerda, ainda bem que não foi uma lesão, mas deve ficar algumas rodadas fora. O provável substituto é o Rafael Luiz. O Everton corre por fora aí na briga por essa vaga, mas o Rafael Luiz foi quem entrou, né, na partida contra o Palmeiras, quando o Aderlan acabou sentindo a coxa. Sendo assim, o provável Bragantino para enfrentar o Atlético Goianiense tem o Cleiton no gol, na direita o Rafael Luiz, a zaga com o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz. O Natan, existe até uma possibilidade, né? E, aliás, o Bragantino está bem servido de zagueiro, né? Vai perder por 3 rodadas depois dessa do Atlético Goianiense, o Ceará, o São Paulo e tem mais um clube que eu não lembro aqui agora, mas o Léo Ortiz vai perder essas 3 rodadas, né? Podendo voltar a ficar à disposição contra o Atlético Paranaense. Depois tem Copa Sul-Americana, os confrontos contra o Independente Del Valle, mas a zaga, voltando, deu uma saída. Fabrício Bruno e Léo Ortiz na esquerda, o Edmar provavelmente volte a ser titular neste jogo no lugar do Everson. O meio campo com o Raul, o Evangelista e o Claudinho ou Ramires. O Claudinho, ele volta, talvez não comece como titular, mas aí é um talvez. O técnico Maurício Barbieri não mostra os treinamentos, porque isso ocorre às vezes, né? Quando o jogador fica um período fora, ele não volta diretamente ao time titular, ainda mais quando os jogadores que estão jogando correspondem. É que o Claudinho é um caso à parte, né? Por todo o prestígio e qualidade técnica que ele tem, é titular absoluto, com, claro, muita justificativa, né, pelo que o jogador apresentou em todo esse período vestindo a camisa do Bragantino. Então é o grande impasse dessa escalação, se ele mantém o Ramires no time inicial ou já começa com o Claudinho. Mas o Claudinho vai entrar durante a partida, isso é certeza, ou no segundo tempo ou com alguns minutos do segundo tempo, se começar no banco de reservas. No ataque, o Arthur pela direita, pela esquerda o Elinho e o centroavante o Ítalo, que na última rodada, no seu 100º jogo, fez 3 gols e foi eleito o craque aí da rodada no Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Esse foi mais um vídeo aqui no DP Channel, eu espero que vocês curtam este final de semana. O Bragantino que vem de um período aí iluminadíssimo, é camisa 10 da Seleção Olímpica, é 3 vitórias contra as gigantes do futebol brasileiro, é liderança do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. O Bragantino lidera e só depende de si para manter a liderança aí da competição. E também é o Léo Ortiz convocado para a Copa América. Parabéns, Léo, você merece demais. Parabéns ao Bragantino também pela grande fase. E é isso, rapaziada, mais um vídeo no nosso canal. Se inscreve aí, compartilha e divulga aí pra geral, porque a gente está aqui sempre com várias informações. Tamo junto, valeu!